Boa noite, meu nome é Claudenilson Luciano de Santana, moro na cidade de Catu, Bahia. O polo da Unicesumar, onde me matriculei, fica localizado na cidade de Alagoinhas, Bahia. E o meu RA é 2109-4323/5. Vou falar sobre o conceito de substância pensante, também conhecido como cogito, e o filósofo que criou esse conceito foi René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650. A corrente filosófica que Descartes pertenceu é conhecida como racionalismo. Em que consiste esse conceito de substância pensante conhecida como cogito? Do ponto de vista epistemológico, que é como se aprende, para ele a dúvida era o ponto de partida para se chegar ao conhecimento verdadeiro. Então foi a partir desse princípio que ele buscou o conceito de ideias inatas. Mas para isso era necessário que algumas coisas fossem compreendidas, que algumas coisas fossem entendidas. Então ele criou o conceito de dúvida metódica. Na dúvida metódica, não se deveria confiar nos sentidos. Para se chegar ao conhecimento verdadeiro, não se deveria confiar nos sentidos, o que vem de fora ao nosso juízo. Se deveria, primeiro, ser cético, não aceitar nenhuma verdade que nos chegasse como certa antes de ela ser investigada. Nesse sentido, ele dialoga consigo mesmo. Então, deveria se duvidar de tudo que poderia ser duvidado. A segunda coisa era pensar que a existência, a nossa própria existência, poderia ser um sonho. Porque no sonho, quando uma pessoa está dormindo e ela sonha, aquele sonho que ela teve durante a noite, durante aquele período, ao acordar, ela descobre que aquele sonho não correspondia à realidade. Então, olhando por esse ponto de vista, não correspondia à realidade. Então, tratar a nossa existência como se fosse um sonho, como se fosse uma ilusão. Por exemplo, assim, quando um homem ele perde um dos membros do seu corpo, ele não deixa de ter frio, de sentir frio, ele não deixa de sentir calor. É como se aquele membro ainda existisse, mas aquele membro é um membro invisível. Então, nesse sentido, nós temos que sempre tratar aquela verdade que nos chega, aqueles conceitos que nos chegam, tratarmos como ilusão, tratarmos como se fosse um sonho, ou seja, subordinando as correções, subordinando a investigação. E a terceira coisa é que poderia haver um gênio maligno influenciando uma pessoa ao erro. Nesse sentido, poderia ter alguma influência que vem de fora, influenciando, ludibriando. Seria aquelas vozes silenciosas que às vezes sussurram nos nossos ouvidos, e são ideias que muitas das vezes acreditando como certas, e muitas das vezes essas ideias não são certas. Então é necessário subordinar a realidade, as verdades, a esses três pontos de vista da dúvida metódica. Primeiro, ser cético, não confiando nas experiências. Segundo, pensar que a nossa existência pode ser um sonho, pode ser uma ilusão. E terceiro, que pode ter algo exterior influenciando, como uma voz silenciosa que fala aos nossos ouvidos, mas que na verdade nós devemos subordinar essas ideias à investigação. A partir daí, a partir da dúvida, ele diz o seguinte, que é por meio da dúvida que se descobre que o homem pensa, porque o homem ele não pode duvidar da dúvida que ele está tendo. E quando ele duvida, ele entende que ele está pensando. Ele está pensando porque ele está duvidando. E se ele está duvidando, ele não pode ter dúvida de que ele duvida.
E se ele pensa na dúvida, ele entende que com esse pensamento ele está existindo como um ser que pensa, um ser pensante. E a partir daqui ele cria a célebre frase: penso, logo existo. Onde ele, a partir desse pensamento, a partir desse conceito de pensamento, de substância pensante, é que ele vai criar outros conceitos. A razão nesse momento passa a ser a centralidade. A partir daqui, todo o conhecimento vai se dar pela razão, independente da fé, independente de Deus. Ele vai pensar na ideia de Deus, mas vai pensar na ideia de Deus a partir da razão. Ele não vai pensar em outras teorias a partir da fé, da religião, de Deus, da experiência. Não, ele vai partir a premissa maior será o pensar, será o pensamento. E essa razão, ela deve operar por dedução matemática, que é o método cartesiano. Cartesiano porque vem do nome de Descartes, René Descartes, cartesiano, certo? Formulado por Descartes. E o método cartesiano, dentre inúmeros preceitos, Descartes ele entendeu que ele só precisava de 4 para chegar ao conhecimento verdadeiro. O primeiro conceito era o conceito da evidência, o segundo conceito, conceito da análise, o terceiro, a síntese, e o quarto, a enumeração. No primeiro conceito da evidência, partindo da premissa da dúvida, não se deveria tomar nada como certo, deveria ser cético, até que haja a evidência que aquilo que você está pensando seja certo. Então, deveria se chegar a um conhecimento exato, assim como na matemática. A matemática, o certo é o certo, o errado é o errado. Então, a matemática, ela opera com o princípio, com um dos princípios das leis naturais. O princípio do terceiro excluído, por exemplo, onde o que é certo, o que é errado é errado. Ou é A ou é X. Não existe um terceiro. Então, entre A, X e Y, deve-se escolher. Ou entre A, X e Y. Ou é A ou é X. Não existe um terceiro. Então, ou está certo ou está errado. Então, isso aí é o conceito, para se chegar ao conceito da evidência. A segunda coisa é a análise. Na análise, um dos conceitos inatos que for, segundo os racionalistas, é que o todo é maior do que as partes. Mas quando nós pegamos um problema já pronto, um problema já formado, e você não consegue compreender aquele problema, seja ele matemática ou em quaisquer área do conhecimento, para se compreender, nós devemos esmiuçar aquele problema até entender o detalhe do detalhe. Então nós temos que operar nesse sentido com análise. A terceira coisa é a síntese. Na síntese, depois que o problema está todo esmiuçado, todo dividido em partes, nós vamos começar das partes mais simples para podermos, de degrau em degrau, chegarmos às partes mais difíceis, às partes mais complexas. E a quarta coisa, depois que nós elaborarmos esses 3 métodos, dialogando consigo mesmo, assim como Descartes fez, usando a evidência, usando a análise, usando a síntese, e agora fazer a enumeração para ver o que ficou para trás, para ver se tem algo a ser ainda observado, para ver se existe ainda algum detalhe a ser notado. E deve-se fazer um exame da consciência pela própria consciência. Então, aqui nós encontramos um problema no pensamento de Descartes, porque o pensamento de Descartes é um pensamento que os estudiosos devem investigar profundamente para não cair em contradição no momento da afirmação. Porque a pessoa que se precipita
em fazer a afirmação, depois pode chegar à conclusão que aquela afirmação que fez com tanta veemência pode não ser uma afirmação correta. Então tem que voltar atrás ao perceber que caiu em contradição. Então é um pensamento que deve ser investigado. Isso consiste em quê? Consiste em que o pensamento de Descartes, as ideias de Descartes, é um problema também a ser resolvido. E ele só será resolvido a partir do estudo. E qual é a conexão que há do pensamento de Descartes com o nosso período contemporâneo, o nosso período pós-moderno, onde ele se aplica na arte da didática, na arte de ensinar, na arte de transmitir o conhecimento, na técnica de ensino. Por exemplo, ele no seu método cartesiano, ele mostra aqui, de uma forma organizada, um ensinamento sistemático, assim como nós, quando vamos investigar, seja quaisquer que for o campo de investigação, qualquer matéria que nós formos investigar, nós temos que utilizar esse recurso sistemático, essa forma organizada de explicar, de comunicar o conhecimento, seja ele teórico ou seja ele prático. Então, aqui eu observo, a partir do conceito de dedução, quando se parte de uma premissa, que é uma verdade conhecida já, reconhecida como uma verdade evidente por si mesma, nós podemos chegar a muitos outros conhecimentos que nós desconhecemos. O próximo conceito que nós vamos abordar neste momento é o conceito de pragmatismo. O filósofo que criou esse conceito, que cunhou esse conceito de grande representatividade, foi John Dewey. Ele viveu entre 1859 e 1952, nos Estados Unidos. Ele era professor, psicólogo, filósofo. A corrente filosófica que ele fazia parte era o pragmatismo. O conceito de pragmatismo consiste na ideia de que, no pragmatismo, a ideia ela só tem utilidade quando produzem efeitos práticos, certo? Quando ela se consolida em ação. Então, quando nós observamos do ponto de vista epistemológico, a epistemologia pragmática, ela considera que a realidade é única. Ele aqui se opõe ao dualismo de René Descartes, que conforme Platão, as ideias emprestadas de Platão, existia um mundo inteligível e um mundo sensível, e eram duas coisas distintas. Aqui, John Dewey ele funde esse conhecimento teórico juntamente com o conhecimento prático. Para ele, esses dois conhecimentos são inseparáveis. Razão e experiência, alma e corpo, homem, natureza, para John Dewey eram inseparáveis. Mas tinha algo que John Dewey ele concordava com Descartes. Olhando do ponto de vista inato, conforme ele dizia que no início da escola a criança ela carregava 4 impulsos inatos. Esses 4 impulsos inatos significava comunicar. Se comunicar, fala. Construir. Se constrói, pratica. Perguntar. Quando uma pessoa pergunta, ela pode perguntar por saber e pode perguntar por não saber e se expressar. Essa expressão pode ser através de gestos, pode ser através de palavras. Então, John Dewey ele pega o conhecimento teórico e funde esse conhecimento teórico com o conhecimento prático. Esse conhecimento prático se daria através do compartilhamento, se daria através do diálogo, se daria através da iniciativa, se daria através do empreendedorismo. E o objetivo era prático, era formar o caráter como todo, tanto do adulto quanto da criança, para que num futuro bem próximo ele pudesse alcançar os seus objetivos. Então nós observamos aqui a teoria de Descartes fundindo-se com o pragmatismo de John Dewey. E nós vemos isso hoje na atualidade.
Quando nós estudamos, buscamos o conhecimento teórico com um objetivo pragmático de tornar aquele conhecimento como algo utilitário para galgarmos, para alcançarmos os nossos objetivos. Até porque entendemos que se uma ideia que não é colocada em prática, ela é considerada como uma ideia morta. Eu quero agradecer nesse momento e dizer que estou muito feliz. E esses dois conceitos, eu tenho certeza que faz parte desse momento, a partir desse momento já faz parte da minha vida e eu irei colocá-lo em prática. Muito obrigado.